Irmão, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo de número 18. Atos, capítulo de número 18. Deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler o texto do verso 1 até o verso de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, do verso de número 1 até o verso de número 22. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai, obrigado, Deus. Muito obrigado por esse tempo que nós estamos tendo aqui na Tua presença. Muito obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor já falou conosco. E nesse momento, Pai, enquanto abrimos a Tua palavra, lemos a Tua palavra, Pai, que o Teu Santo Espírito fale conosco. A Bíblia aberta é a boca do Senhor, ó Deus, aos nossos ouvidos. Que o Senhor aplique, Deus, cada uma dessas palavras aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta. Antes de lermos o texto, eu gostaria de trazer aqui algumas questões históricas dessa passagem que são muito importantes para nós. Após o ano 49 depois de Cristo, Tibério Cláudio, ele era o atual imperador romano, e ele, no ano de 49 depois de Cristo, ele expulsa os judeus e cristãos que viviam na cidade imperial. Ele expulsa todos eles. E alguns autores vão dizer que esses judeus, eles tumultuavam a cidade em nome de um homem chamado Cresto. E, segundo esses historiadores, esse tal de Cresto ficou muito confundido com Cristo. E com isso, não só os judeus, mas os cristãos também foram expulsos da cidade imperial, por causa dessa confusão, dessa semelhança aí do nome Cresto e Cristo. Então, judeus e cristãos foram expulsos da cidade imperial. O nosso texto, ele está envolvido dentro desse contexto de expulsão. Provavelmente esse texto ele foi escrito no ano de 49 depois de Cristo. E ele foi escrito nessa chegada, então, desses cristãos à cidade de Corinto, esses judeus e cristãos à cidade de Corinto. Então, Paulo indo para lá, Paulo indo até Corinto, para poder ali pregar o evangelho, para poder ali também ter acesso a esses judeus e também a esses cristãos que estão fugindo, então, da cidade imperial. Também em Corinto, nessa mesma época, chega um casal muito conhecido de Paulo, e que a gente lê muito sobre eles no livro de Atos, que é o casal Áquila e Priscila, que vieram da Itália. Eles chegam em Corinto nessa mesma época. O verso de número 2, do texto que nós vamos ler daqui a pouco, vai falar também sobre isso, sobre esse casal que vai chegar ali. E eles vêm dessa dispersação, eles vêm desse movimento de expulsão desses judeus e cristãos da cidade imperial. E não era, então, um período muito fácil. Paulo acaba de chegar de Atenas, onde passou por apuros ali. Em Atenas, se você ler o capítulo de número 17 de Atos, você vai ver que Paulo ele foi zombado, ele foi escarnecido, e ele vai para Corinto sozinho. Ele chega na cidade de Corinto sem nenhum companheiro, sem ninguém com ele. Então é um período difícil. E o próprio Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, ele vai falar sobre o quão difícil foi esse momento. Capítulo de número 2, verso de número 3 de 1 Coríntios, Paulo ele diz o seguinte: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então, Paulo chega a Corinto num momento difícil. Não era um momento muito bom, não era um momento favorável, não era um momento legal. Ele não foi para lá para passar férias, uma colônia de férias, não.
Não foi curtir um feriado em Corinto, grande cidade, portuária, praia. Não, ele não foi para isso. Paulo vai para lá num momento de muita tristeza, num momento de muitas dificuldades, num momento onde ele mesmo disse de fraqueza. Após ter sido zombado, após ter sido escarnecido na cidade de Atenas, então ele chega a Corinto. E o nosso texto, então, essa chegada, né, Paulo em Corinto. Como foi a estada de Paulo ali nessa cidade tão famosa do seu tempo, tão famosa. Eu gostaria de ler com você o texto nesse momento. Diz o seguinte o texto: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadia tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar com Galho, declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muito, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu a Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Somente até aí a leitura do nosso texto. Então nós percebemos que Paulo, ele passa ali 1 ano e 6 meses nessa cidade, na companhia de, primeiramente, Priscila e Áquila, depois se ajunta a ele, né, o grande companheiro dele, inclusive de prisão, Silas, e o seu discípulo Timóteo, se ajuntam aí a Paulo dentro de Corinto, dentro dessa jornada, aí dentro dessa cidade, que depois ele vai escrever pelo menos 4 cartas, 2 nós temos ela aí nas nossas escrituras, as outras 2 cartas, elas foram cartas que se perderam na história, mas a gente percebe que Paulo escreveu outras cartas, além das cartas que nós temos aí na nossa Bíblia, a cidade. E foi uma cidade que Paulo amava muito, mas deu muito trabalho para Paulo. Era uma cidade que tinha algumas dificuldades, na verdade, várias dificuldades, com respeito a várias coisas. Era uma igreja difícil, mas que estava no coração do apóstolo. Eu gostaria de destacar aqui algumas questões dentro desse texto e trazer depois
algumas aplicações dentro do tema, que você provavelmente já viu ele aí, que é o tema de o Deus que traz ânimo. Porque perceba que Paulo ele vem de uma situação difícil, ele encara uma cidade difícil, ele encara uma cidade não muito agradável, e ele é animado ali nessa cidade, pelo menos por 2 vezes. E eu gostaria de destacar esses instrumentos que Deus usa para trazer ânimo à igreja dele, para trazer vigor à igreja dele. Mas antes nós vamos tirar aqui algumas questões interessantes do nosso texto. O texto vai dizer que Paulo sai de Atenas, logo no verso de número 1. Veja aí o que está dizendo. Ele sai de Atenas, o apóstolo Paulo vai a Corinto, a princípio, como eu disse, sozinho. Corinto era uma grande cidade. Era uma grande metrópole, uma cidade enorme. Ela era a capital da província da Acaia. Fica ali próximo a Atenas, próximo à Itália. Então, era uma região peninsular, ou seja, era cercada de água por todos os lados, exceto de um lado, que era ligado ao continente. Mas era uma cidade muito grande. Era uma cidade enorme. A cidade de Corinto ela tinha 2 portos, um de cada lado da península. Era uma cidade comercial, muitos navios passavam por ali, trazendo especiarias, trazendo mercadorias, que dali se espalhava por toda a Europa. Toda Corinto era as mercadorias chegavam, tudo chegava por lá. As coisas que vinham do Oriente, algumas outras coisas que vinham da África, tudo chegava em Corinto e de Corinto se espalhava por toda a Europa. Tinha um próspero centro comercial, como eu disse, forte na navegação, e ainda era um local totalmente estratégico. Porque se você quisesse ir para a África, se você quisesse ir para a Ásia, se você quisesse entrar na Europa, Corinto estava logo no meio do caminho. Então era uma cidade portuária, onde os navios atracavam, marinheiros descansavam, mercadorias chegavam. Então, de Corinto, por exemplo, você facilmente tem acesso à Itália, você tem acesso à Espanha, você tem acesso ao norte da África, você tem acesso ao Egito, você tem acesso à Fenícia, você tem acesso à Ásia Menor tranquilamente. Então, se alguém tinha algum comércio, se alguém era produtor de alguma coisa, com toda certeza, ele ia querer ter ali um galpãozinho na cidade de Corinto, porque ela era totalmente estratégica comercialmente. E não só comercialmente, mas também no sentido de viagem. Ela estava no roteiro de toda a viagem que era feita ali entre essas cidades. Então, enquanto alguns viam Corinto como uma grande estratégia comercial, Paulo olhou para Corinto com outros olhos. Se ali passa gente de todo canto do mundo, é um ótimo lugar para se ter uma igreja. É um ótimo lugar para que o evangelho, através de Corinto, ele se espalhe por toda a Europa, ele se espalhe pela África, ele se espalhe pela Ásia. Eu vou ter acesso muito mais fácil. Paulo era um estrategista. Paulo ele não entrava numa cidade sem propósito. Ele não tinha ali em mente, vou sair aqui e o que acontecer. Não, Paulo ele traçava estratégias. A gente vê um momento onde os seus planos são redirecionados por Deus, onde ele pensava em ir para a Ásia, mas Deus manda ele para a Macedônia, lá no capítulo de número 16. Mas aqui a gente percebe que Paulo era um homem estrategista. Ele era um grande missionário, talvez o maior missionário que nós temos na história, mas ele tinha uma grande estratégia. Ele sabia aonde ele deveria entrar, ele sabia como ele deveria entrar. Quanto à religião ali da cidade de Corinto, a adoração a Afrodite era talvez o culto mais proeminente, que também, pelos romanos, era chamada de Vênus. Ela é adorada em toda aquela religião, mas em Corinto, é interessante que, por mais que a Afrodite era bem famosa ali entre os marinheiros e nas cidades portuárias, a maior acrópole para Afrodite, ou Vênus, estava dentro da cidade de Corinto. Estava ali uma acrópole dedicada a ela. O culto era acompanhado de atos imorais, de mulheres seminuas que entravam no templo e ali acontecia relações sexuais entre
de um ato litúrgico e de um ato cultico. Até havia uma expressão no mundo antigo que era conhecida como corintizar. Essa era uma expressão que significava viver imoralmente. Tamanha era a fama dessa cidade. Então, no verso de número 2, chega ali também aquela cidade, um casal muito conhecido de Paulo, Áquila, Priscila. É interessante que, quando a gente lê Priscila, esse não é bem o nome dela. Priscila é como se fosse um diminutivo. Por exemplo, você vai chamar, por exemplo, alguém que chama Bruno, você vai chamar ele de Bruninho. Ou Pedro, você vai chamar ele de Pedrinho. Na verdade, o nome dessa mulher era Prisca. Priscila é mais bonito, né? Então, Priscila é como se fosse o nome carinhoso dela. É como se fosse o diminutivo de Prisca. Aí, Lucas, então, talvez por carinho a esse casal, talvez por afinidade a esse casal, coloca, então, o apelido carinhoso de Prisca, que era Priscila, aqui na sua carta. Esses dois, eles faziam tendas. Paulo vai dizer aqui, que eles eram do mesmo ofício. Paulo mora com eles durante um tempo, trabalha com eles, e é interessante que um rabino, se esperava que um rabino ele tivesse uma profissão. Paulo tinha uma profissão, e a profissão de Paulo é fazedor de tendas. Paulo ele vai falar sobre isso várias vezes, que ele trabalhava com esse ofício, e então ele, juntamente com Áquila e Priscila, também ali viviam com esse ofício, de fazer tendas, conforme diz aí o verso de número 3. Verso de número 4 vai dizer que Paulo mantém a sua fidelidade de pregar a palavra de Deus no templo. Diz ele que ele sempre adorava na sinagoga, lá no sábado, e ele era convidado a pregar, e ele procurava nos seus sermões, nas suas pregações, persuadir tanto os judeus como os gentios piedosos a ouvir sobre o evangelho. Então, Paulo aproveitava, sempre quando ele era convidado para pregar lá na sinagoga, a falar sobre Jesus Cristo, e que aquelas pessoas entendessem e ouvissem do evangelho. Cada sábado, semana após semana, Paulo aproveitava cada uma das suas oportunidades enquanto ele estava ali naquela cidade, uma cidade estratégica para o crescimento e para a dissipação do evangelho. Verso de número 5. Os amigos de Paulo chegam. É interessante que Silas ele vai ser mencionado nominalmente pela última vez no livro de Atos, aqui nesse texto. A partir do verso de número 18, a gente não vai ver Silas sendo mencionado mais. Aqui é a última vez onde o nome dele está aqui citado. Então chega Silas, chega Timóteo, a cidade de Corinto. Então, provavelmente Paulo se anima com a chegada dos seus amigos, porque estava ali sozinho até então, ao passo que ele passa a se dedicar, então, agora mais à pregação aí da palavra. Talvez Silas, junto com Timóteo, aproveitaram ali, se ajuntaram com os fazedores de tendas, enquanto Paulo podia se dedicar, então, de forma integral ao evangelho. Então, ele passa a pregar a palavra de forma mais, agora, integral, dentro desse tempo. 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 9, diz que Paulo vai dizer o seguinte: estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado. Ele vai falar aqui sobre o trabalho dele a nenhum dos irmãos, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Então, perceba que Paulo agora pode se dedicar, porque Silas e Timóteo supriram ele com aquilo que ele precisava. Então, agora ele se dedica mais à pregação e ao ministério. Então, Paulo declara solenemente, enfaticamente aos judeus, a entender que Paulo conta a estes sobre o seu encontro com Jesus. Ele vai aproveitar agora a pregar o evangelho, falar sobre o seu encontro com Jesus, falar sobre o seu testemunho, entendendo que os judeus eles eram agarrados, enraizados com testemunhos messiânicos. Então, esse testemunho de Paulo era um testemunho muito propício. Agora ele tem tempo de sobra para poder ensinar. Verso 6, os judeus agora,
que deveriam ser os primeiros a reconhecerem Jesus, diz o texto que eles começam a zombar de Paulo. Eles começam a zombar, a escarnecer, de alguma forma, a desmerecer aquilo que Paulo estava pregando, aquilo que Paulo estava ensinando a eles, conforme nos diz aí o verso de número 6. E essa ação dos judeus, se você ler o verso 7 e o verso de número 8, essa oposição, a gente vai perceber que Paulo, ele sai um tanto quanto encorajado. Ele não se desmotiva com aquilo. Ele não se desmotiva. O texto diz que Tício, justo, abre sua casa agora para pregação. Tá bom, Paulo não pode pregar na sinagoga? Paulo, vem cá, eu vou abrir minha casa para você pregar. E Paulo, então, aproveita essa oportunidade para pregar o evangelho, para que a palavra continuasse ali, continuasse sendo, então, levada ao pessoal. E isso foi muito bem sucedido, porque o texto vai dizer que Crispo, o principal da sinagoga, ele se converte a Jesus Cristo. Ele se entrega a Jesus Cristo, conforme nos diz aí o verso de número 8. Ele creu no Senhor com toda a sua casa e muito dos coríntios. Ou seja, Paulo estava chacoalhando aquela cidade. Ele entra ali, talvez desmotivado, encontra um casal, e um casal que já era convertido, porque não, o livro de Atos, em momento algum, ele vai dizer que eles se converteram, e Lucas, ele enfatiza muito isso, conversões, mas ele não fala sobre a conversão nem de Áquila e nem de Priscila. Então, provavelmente, eles eram crentes no Senhor Jesus quando chegam ali à cidade de Corinto. Então, ele encontra um casal crente, como talvez você muda para uma cidade, lá você procura uma igreja, lá ele encontrou, então, um grupo, ele encontrou, então, dos seus, a sua família ali na fé, e ele passa a viver. Então, isso o anima, os seus amigos chegam, a sinagoga fecha as portas para ele, mas um homem, então, abre a sua casa e o evangelho continua sendo pregado, pessoas se convertem e são, então, batizadas. Do verso 9 até o verso de número 11, vai narrar sobre uma visão que Paulo vai ter. Paulo, então, tem uma visão animadora durante a noite. Jesus fala diretamente com os seus problemas que ele estava enfrentando. E que problemas são esses? Do não poder pregar o evangelho em todo lugar como ele queria. Mas o texto nos diz que a ordem de Jesus para ele, naquele sonho, foi: Paulo, não temas, fale e não te cales. Que isso não seja motivo para você ter medo, que isso não seja motivo para você desanimar da pregação, desanimar do seu propósito, desanimar do seu ministério. Não perca o ânimo, continue, não tenha medo, fale, não te cales. E isso encoraja Paulo, essa ordem, então, com algumas promessas, né? Jesus dizendo: eu estou com você, eu estou contigo, verso de número 10, lembrando muito bem aquilo que Deus fala com Josué: Josué, não tenha medo, porque eu sou contigo, seja forte, seja corajoso, eu estou com você. E aqui a promessa para Paulo é muito parecida: Paulo, não tenha medo, não te cales, fale, porque eu estou com você, eu sou com você. Então, não tenha medo, Paulo, continue pregando, continue anunciando o evangelho. E do verso 12 ao verso de número 17, agora diante de Galho, o procônsul da Acaia, ele era um governador da província, e ao mesmo tempo ele era o magistrado, ou seja, ele governava e ao mesmo tempo ele regia todas as coisas, ou seja, ele julgava todas as coisas. Ele tinha esse papel, governar e julgar todas as coisas, muito parecido com algumas pessoas que estão aí no nosso país. Então, Galho, ele tinha esse dever de conduzir todas as coisas, de julgar todas as coisas. E Paulo, então, ele é levado diante de Galho, ele é levado a testemunhar, de certa forma, falar ali diante desse homem. Galho era um homem muito importante. Eu não sei se há alguns irmãos aqui que gostam de filosofia. Existe um filósofo do mundo antigo, do período aqui de Paulo, chamado Sêneca. Eu não sei se alguém já ouviu de Sêneca. Sêneca era irmão de Galho. Galho era irmão desse filósofo chamado Sêneca. É um filósofo estoico muito importante aí para o
para esse período, para o século I, aí, depois de Cristo. Lá eles fazem algumas acusações contra o apóstolo, falando que ele persuade homens a adorar a Deus de modo contrário à lei, o que para Galho não fazia tanto sentido. Galho não liga para aquilo. Galho fala assim, olha, se é contra com respeito à lei de vocês, que vocês cuidem disso aí. Eu não tenho nada com isso. Vocês se virem para lá. Se o problema é religioso de vocês, se o problema é com a lei de vocês, não tem nada a ver com a lei romana, então eu não tenho nada com isso. Então Galho, ele não vê tanto sentido em ter que julgar, então, a causa, então, essa tratativa aqui com Paulo. Então, Paulo, na tentativa de se defender, ele é interrompido, então, por Galho, que não demonstra interesse nas suas acusações, e ali eles vão, então, a Sóstenes, que era um substituto de Crispo, lá na sinagoga, agridem aquele homem, que depois, mais para frente, vai se converter também ao cristianismo, enfim. As coisas estavam cooperando com o andamento do evangelho dentro daquela cidade. E no verso 18, até o verso de número 22, a gente viu o final dessa trajetória de Paulo ali na cidade de Corinto, onde ele, juntamente com Priscila e Áquila, eles se despedem da igreja, que já estava ali plantada, 1 ano e 6 meses, trabalhando naquela cidade. A igreja cresce, e eles vão, então, para Éfeso, e o texto, então, nos diz que a ideia de Paulo era chegar em Jerusalém para Páscoa. Ele queria passar a Páscoa em Jerusalém, então sai ali dessa cidade. Então, bom, essa é a história do nosso texto. É sobre isso que o nosso texto fala. E eu gostaria de, então, entender duas questões aqui muito interessantes com vocês, sobre esse Deus que animou Paulo. Com toda certeza, essa viagem foi a viagem mais intensa de Paulo. Porque quando nós lemos as 2 cartas de Paulo a Corinto, nós percebemos isso. A estadia de Paulo ali não foi fácil. Paulo, ele foi perseguido naquela cidade. Os cristãos que ali chegaram de uma perseguição. Os judeus que ali chegaram também chegaram de uma perseguição. Então a estada ali, ela não foi uma estada fácil. A viagem para lá não foi uma viagem fácil, foi uma viagem intensa desse homem. Paulo passa por locais onde o paganismo, onde a imoralidade eram considerados normais. Corinto era tudo normal. Viver de forma... quase que eu soltei, viver de forma corintiana. Viver de acordo com os padrões de Corinto era algo considerado totalmente normal. E essa cidade era uma cidade totalmente depravada. Então, assuntos como ressurreição, assuntos como salvação, assuntos como santidade, para Corinto, não fazia sentido algum. Nenhum. Porque o que eles queriam mesmo era viver a vida como eles desejavam. Viver a vida adoidado, viver a vida fazendo o que eles queriam. Viver a vida totalmente depravada. Era isso que eles queriam. Esse era o modo de vida da cidade de Corinto. E nós percebemos que aqui, como nas palavras do próprio Paulo, um homem cansado, um homem temeroso, fraco, como ele diz lá no capítulo 2 da primeira carta. Eu cheguei aí cansado. Eu cheguei aí fraco. Eu cheguei aí temeroso. Mas a gente percebe que nessa cidade, aqui na cidade de Corinto, esse Paulo que chega fraco, esse Paulo que chega com temor, ele é animado por Deus. Porque, queridos, são mesmo em momentos de temor, onde Deus ele nos supre com a sua coragem. São momentos de temor em que Deus vai nos suprir com coragem. São em momentos de fraqueza que Deus vai nos suprir com força. São nesses momentos. É o próprio Paulo mesmo que diz, lá no 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, diz Paulo, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Paulo vive pelo Deus que fortalece na fraqueza. Paulo vive pelo Deus que encoraja em momentos de medo. É nesse Deus que Paulo crê. É por esse Deus que Paulo vive, é por esse Deus que Paulo prega e anuncia o Evangelho. É por esse Deus. O nosso Deus é um Deus que traz o ânimo necessário. Capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 16, Paulo ele vai dizer, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o que ele diz? O nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. É esse o Deus que Paulo crê. É o Deus que disse ser forte e corajoso a Josué, quando esse se viu diante de uma situação totalmente desesperadora. Josué, Moisés morreu, agora é a sua vez de liderar o meu povo. É o Deus que falou através do salmista, lá no Salmo de número 27, verso 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. É o Deus que prometeu através do profeta, Isaías 40, verso de número 29 até o verso 31. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o Deus que o apóstolo Paulo crê nele. Esse é o Deus. É o Deus que traz ânimo, é o Deus que traz força, é o Deus que traz coragem, é o Deus que traz vigor, é o Deus que fortalece. Deus trouxe ânimo a Paulo. Deus trouxe ânimo a Paulo. Deus animou esse homem. Querido, esse Deus é o Deus que pode trazer força a você. É o Deus que pode encorajar você. Independente de qual seja a sua situação. Talvez a sua situação seja igual a de Paulo, quando chegou em Corinto. Eu estou cansado, estou fraco e eu estou com medo. Mas foi diante dessa situação de fraqueza, de medo, de cansaço, que ele foi revigorado por Deus. Que ele foi animado por Deus. Porque o nosso Deus é o Deus que traz ânimo. E nós percebemos nesse texto pelo menos 2 instrumentos de Deus. 2 instrumentos. E o primeiro desses instrumentos é a própria igreja. Deus nos traz ânimo através da igreja dele. A primeira forma que nós percebemos é essa: Deus levanta a igreja. Durante toda a história, a gente percebe Deus levantando a igreja dele para encorajar o seu próprio povo. Paulo chega naquela cidade cansado. Paulo chega naquela cidade fraco. Paulo chega naquela cidade com medo. E quem ele encontra lá? A família dele na fé. 2 pessoas que ele nunca viu na vida, mas que amavam e temiam o Senhor como ele amava e temia o Senhor. E ali eles se tornaram companheiros de profissão. Eles se tornaram, depois ali, passaram a viver na mesma casa, companheiros de moradia. Se tornaram companheiros de ministério. Até que Paulo foi para Éfeso e os 2 foram juntos. Paulo sai de Éfeso e os 2 ficam lá, continuando o ministério de Paulo dentro daquela cidade. Deus levanta a igreja dele. Deus usa o seu próprio povo para auxiliar aqueles que precisam de vigor. Quando Moisés passava por um período de fraqueza, Deus levantou quem? Jetro. Quando Davi passava por um período de fraqueza, Deus levantou quem? Jonatas. Quando Noemi passava por um período de fraqueza, Deus levantou quem? Ruth. Deus sempre levanta o povo dele. Sempre levanta o povo dele. Quando a igreja de Filipos, a gente falou sobre isso aqui, passava por um momento de dificuldade, Deus levantou quem? Epafrodito. Depois Timóteo. Deus sempre levanta o povo dele para animar o seu próprio povo, para encorajar o seu próprio povo. Por isso a gente percebe tantos alertas na palavra de Deus sobre o perigo de nós relutarmos com a comunhão. O quanto isso
é perigoso para nós. O quanto isso é desastroso para nós. Por isso nós vemos inúmeros relatos nos alertando para mantermos a união, para estarmos juntos, para permanecermos unidos, para congregar. Porque a presença da igreja, ela traz encorajamento. Priscila e Áquila, Silas e Timóteo. O auxílio da igreja traz também encorajamento. Foram os irmãos lá da Macedônia que trouxeram, enviaram através também de Silas e Timóteo suprimento para Paulo. Deus traz ânimo através do seu povo. Deus traz ânimo. Nós precisamos entender que nós somos animados, mas você precisa entender que você também precisa ser um animador também. Você também precisa ser. Que às vezes a gente espera o outro já com a pá cheia de terra, para terminar de cavar e enterrar tudo. E não é assim. Nós não temos uma palavra de incentivo. Nós não temos uma palavra de encorajamento. Nós não temos uma palavra de ânimo. A gente só quer que eles sejam instrumentos para o nosso ânimo, mas a gente não quer ser instrumento para o ânimo de ninguém. Então nós precisamos orar para que Deus mude isso em nós também. Deus, que eu seja abençoado pelo povo do Senhor, mas que eu seja também um abençoador do teu povo. Que a igreja do Senhor seja um instrumento para me trazer coragem, mas que eu também seja alguém que encoraje o teu povo. Que a igreja do Senhor seja um instrumento para me trazer ânimo, mas que eu também seja esse instrumento de ânimo. É a nossa oração. É a nossa oração. Às vezes nós só queremos receber, não queremos nos doar, não queremos nos entregar, não queremos nós sermos os instrumentos. Então seja um instrumento de ânimo, seja um instrumento de encorajamento. Peça a Deus para colocar nos seus lábios palavras de incentivo, palavras de encorajamento, palavras de ânimo, de força para aqueles que precisam. Peça a Deus. Queria incentivar, encorajar você a orar dessa forma. Deus, que eu possa, durante essa semana, animar pelo menos umas 3 pessoas. Eu possa encorajar pelo menos umas 3 pessoas essa semana. Talvez você conheça algum irmão aqui nosso aqui, que está passando por um momento de desânimo. E talvez você pensou de várias maneiras para continuar a desanimar esse irmão. Mas peça a Deus para virar a chave na sua cabeça. Para você ser um instrumento de encorajamento na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Deus usa a igreja dele como um instrumento disso. De fortalecimento, de ânimo, de coragem para o povo dele. E segunda coisa, segundo instrumento que nós percebemos. Paulo tem uma visão. E a visão foi uma palavra vinda direto de Jesus Cristo. Deus nos traz ânimo através da sua própria palavra. Através da sua própria palavra. Em momentos de fraqueza, a gente recorre a todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa. Vai ver o que o horóscopo diz. Vai ver o que o livro de autoajuda diz. Mas a gente não se volta para a palavra de Deus. A gente não abre a palavra de Deus. Naquele momento de desânimo, de fraqueza, a palavra de Deus, a palavra direta de Jesus para Paulo foi: Paulo, não tenha medo. Continue a sua vocação. Continue o seu chamado. Continue a anunciar. Eu estou contigo. Eu estou com você, Paulo. Estou com você. E essa promessa de Jesus é a promessa para nós, meus queridos, para nós. O livro de Atos se inicia com Cristo falando com o povo dele, com seus discípulos. Eis que estou convosco todos os dias. Até o quê? Até o final. Eu estou com vocês. A promessa para Paulo é a mesma promessa para nós. A promessa para Josué é a mesma promessa para nós. Não tenha medo, eu estou com vocês. Se o desafio é grande, não tenha medo, eu estou com vocês. A própria palavra de Deus, ela nos direciona. A própria palavra de Deus, ela nos traz promessas
em momentos de dificuldade também. Paulo serve a um Deus que encoraja. Paulo serve a um Deus que fortalece. E esse Deus que Paulo serve é o Deus que nós servimos também. É um Deus que, como nós acabamos de cantar há pouco tempo, Ele é fiel em todo tempo. É um Deus que, como nós acabamos de cantar há pouco tempo, é um Deus que, se o sol se pôr, se a noite chegar, Ele é quem nos guia. Que se o mar me submergir, é a mão dEle que vai me reerguer de novo. É o que a palavra nos diz: eu estou com vocês. Eu sou com vocês. Sou eu quem conduz vocês. Esse é o Deus que Paulo serve. É o Deus que, como nós ouvimos agora há pouco, que em meio ao temor, Ele vem com coragem. E que em meio à fraqueza, Ele vem com força. Que esse Deus possa trazer o ânimo que você precisa, querido. Que esse Deus possa trazer a coragem que você precisa. Que esse Deus possa trazer a força que você precisa. Que esse Deus venha te animar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana encorajada por Deus. Encorajada pelo Senhor. Que você enfrente as lutas, as dificuldades, as barreiras, seja no seu casamento, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja onde quer que for, que Deus te dê força, que Deus te dê coragem. Mas a minha oração é também que Deus utilize você como um instrumento para fortificar, fortalecer e encorajar outros, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez? Convido os irmãos do